Nesse programa 2 aqui, como eu vou dar continuidade, ainda vou falar sobre os acordes, colocar alguns exemplos, né, de acordes e as figuras. Basicamente eu estou falando, veja bem, só para deixar claro, nós estamos falando de rítmica somada a acordes. Então o que nós estamos falando é sobre acompanhamento, na realidade. O título, Os Fundamentos da Guitarra Rítmica, porque não tinha um título melhor para se colocar, né? Então o editor da revista achou melhor colocar Os Fundamentos da Guitarra Rítmica. Mas entenda-se guitarra rítmica já com uma guitarra que envolve ritmo numa mão e acordes na outra mão. Somando esses dois elementos, você tem o acompanhamento, né? Que também pode ser chamado de groove. Então é isso. Então vamos ao programa aqui, o programa 2, Coluna GP. Vou soltar a vinheta. Você se inscreve no canal, me acompanha, dê like, porque tem muito material pela frente. Tá? Aí é uma escolha sua, né? Então vamos lá. Vamos ao programa 2. Então, seguindo aqui no programa 2, Wesley César lá. Meu nome na realidade completo é Wesley Lely César, mas tudo bem, aqui eles ainda me chamavam de Wesley César, não colocavam Lely, né? Então é o seguinte, essa matéria é de dezembro de 2002, veja bem. E aí, só para repetir uma questão, puxa vida, mas 2002 está ultrapassado, já tem mais de 20 anos. Nada disso. Os elementos, os assuntos, os fundamentos teóricos da música não ficam ultrapassados. Por quê? Porque a música que se faz ainda hoje se serve dos elementos padrões que são muito antigos. Padrões rítmicos, padrões melódicos, padrões harmônicos. E é por isso que está tudo atualizado ainda, né? Então quem está, na realidade, ultrapassado são os compositores atuais, então, porque eles se servem dos mesmos elementos rítmicos, melódicos, harmônicos, que estão aí há séculos, né? Então, depois, na medida que a gente for avançando aqui nos nossos materiais, na coluna aqui GP e tal, eu vou trazer muito material para a gente poder, estudar e tudo mais, vocês vão poder praticar e tal, mas a gente vai poder explicar melhor, detalhar melhor essas minhas colocações iniciais aqui, né? Como assim o atual é antigo? Como assim, né? A banda que apareceu agora, que está na moda, como assim ela se serve de elementos rítmicos, melódicos e harmônicos que são super antigos, né? Como assim, se a banda é nova, se o artista é novo, né? Se eu gosto do artista, né? Não é assim a tendência? Se eu gosto é porque é bom, né? Nem sempre o que a gente gosta é bom, né? Depende do gosto de cada um. Mas eu acho que o mais importante é entender música, e é por isso que eu quero trazer nessa coluna os elementos da música mesmo, para você estudar, para você entender, mesmo que você não seja músico profissional, mas vamos entender música, vamos entender, porque quando damos opinião, tem que ser opinião gabaritada, né? Até para evitar as grandes injustiças que existem na música, né? Então vamos lá. Os Fundamentos da Guitarra Rítmica, parte 2. Continuando o assunto da edição anterior, né, ainda dando ênfase à parte rítmica, devemos considerar que a maior parte dos guitarristas profissionais do mundo, seja qual for o estilo, trabalha como sideman. Olha onde eu quero chegar. Tendo como patente obrigatória a condução em quase 90% do seu tempo de trabalho. Isso é um ponto super importante, porque, veja bem, todo mundo estuda guitarra, né, pelo menos a maioria dos estudantes, pelo menos, né, tem uma tendência a estudar guitarra com o objetivo de se tornar um grande solista, um Yngwie Malmsteen da vida, Steve Vai. Só que quando ele vai trabalhar com guitarra, ele se torna um profissional, ele vai ter que, para sobreviver, ele vai ter que acompanhar cantor, vai ter que acompanhar cantora para sobreviver. Porque ele, como solista, dificilmente ele vai sobreviver, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. São poucos, você conta nos dedos de uma mão quantos é que sobrevivem como solista. Steve Vai, Joe Satriani, Yngwie Malmsteen, e vai parando por aí, entendeu? Quer dizer, isso lá fora. Aqui no Brasil, então, não existe a profissão do guitarrista solista. Praticamente não existe. Ele está inserido dentro de um contexto. Então, por exemplo, o cara é guitarrista de um artista famoso. Então, aí tudo bem, aí ele aparece. Mas se não for isso, ele não aparece. E outra coisa, ele não vai ficar solando lá, porque quem sola é o cantor. É o cantor que sola. Né? O guitarrista ele apenas acompanha, entende? Então 90% da vida de um guitarrista é acompanhando e não solando, tá? Ok? Então vamos lá.
Em uma banda, seja de rock, blues, jazz, country, pop, etc., a bateria nos indica o compasso e a célula rítmica junto ao baixo, que estará sempre conduzindo a cabeça da harmonia. Esta, por sua vez, é executada pela guitarra ou teclado. A mão direita, a mão da palheta, né, no caso do destro, o guitarrista destro, deve seguir os movimentos rítmicos da cozinha, a bateria e o baixo. Às vezes, ela imita o chimbal da bateria. As acentuações normalmente coincidem com a caixa da bateria e assim por diante. Conduzir implica ter perfeita noção de tempo, beat, métrica, conhecer síncope, dinâmica musical, entender onde estão ocorrendo as acentuações dentro dos tempos no compasso, conhecer bem as localizações dos acordes com seus respectivos substitutos, etc. Muito bem. Na edição do mês passado, eu falei dos grupos rítmicos, né? Colcheia, que o mês passado aqui na revista. Mas aqui na minha coluna é a semana passada, tá? Muito bem? Ok? Então, na semana passada, nós falamos dos grupos rítmicos colcheia, semicolcheia, tercina e de colcheia. Mas é claro que as conduções podem ocorrer em valores de semibreve, mínima e semínima. Veja alguns exemplos com cadências harmônicas do nosso cotidiano, figuras 1, 2, 3 e 4. Conhecer as principais qualidades e funções dos acordes é fundamental importância no estudo dos grooves, que será o nosso próximo assunto, né? Que vai ser o programa que vem, né? Então aqui na figura 1, de novo, eu escrevi o Dó maior, como eu havia escrito no programa anterior, né? Eu coloquei em semibreve e tal, expliquei que aqui inclusive faltou um Mi aqui em cima, que é esse Mi que está sendo tocado aqui, a primeira corda solta é um Mi que fica aqui em cima. Então, aqui é a formação fundamental do acorde de Dó maior, né? Aqui é a formação do acorde de Fá maior, não em ordem fundamental, né? Porque aqui a linha, veja você, eu estou com a tônica, em seguida já vem uma quinta, né? Não vem a terça, né? Em seguida vem a oitava, a terça vai estar lá embaixo, vai estar lá na terceira corda, a terça do acorde. Um Sol maior, um Dó maior, tudo em semibreve, né? Depois, um Lá menor, que é o relativo do Dó maior, um Ré menor, que é relativo do Fá maior, um Mi menor, que é relativo do Sol maior, e um Lá menor, relativo do Dó maior. Aqui eu já coloco os acordes meio de jazz e tal, né? Ré menor 7, Sol 7, 13, Dó 7+, Lá menor 7. Essa cadência aqui, depois nós vamos poder tratar melhor nos próximos programas. É importante que você me siga, porque todas as dúvidas que aparecem, ou você esclarece perguntando para mim aqui nos comentários, ou você me segue aqui para esclarecer as dúvidas, porque todas as dúvidas que possam surgir de um programa, entre um programa e outro, vão sendo esclarecidas ao longo dos programas, tá certo? Essa que é a ideia, porque você tem que me acompanhar, você tem que me seguir, se você quiser aprender mesmo, para valer. É muita informação que eu tenho para passar. Então aqui, ó, Ré menor 7, Sol 7, 13, isso aqui o que é? 2, 5, 1. Isso aqui é o 6 que virou 5. Quando o 6 vira 5 do 2. E depois aqui é 5, 1. Ah, mas que linguagem é essa? Se você não estudou harmonia, não conhece análise harmônica, então está aqui uma excelente oportunidade para você conhecer. E me seguir, me siga que você vai entender. Se você quiser adiantar as informações, então você entra em contato comigo aqui através do comentário, tá? E aí a gente adianta essas informações em particular. Se você não quer fazer isso, então acompanhe os meus programas, que ao longo dos programas você vai esclarecendo todas as dúvidas. Muito bem? E aqui de novo 2, 5, 1 e o 5 do 2, que é o 6 que vira 5, né? E tal, é isso aqui, é para tocar, né? Eu não estou tocando ainda nesse programa, tá? Eu vou tocar nos próximos programas, estarei com a guitarra aqui, tocando e tal. Por enquanto é só uma introdução aos programas. Quero saber a opinião de vocês, se vocês estão curtindo, se é esse o caminho. Vão dizendo, vão fazendo os comentários aí. Os prós e os contras a gente precisa ouvir, né? Então é isso aí. Então, só para dar o arremate final aqui nesse programa 2, o que acontece é que é muito material que eu tenho para passar. São muitos tópicos, são muitos assuntos. Cada assunto deve ser tratado de maneira detalhada. Mas, quando eu coloco a informação aqui, eu coloco num plano geral, e as dúvidas que possam surgir aí no meio, você entra em contato comigo, e aí a gente resolve isso em particular, caso você queira. Se você não quiser, então vai acompanhando aqui os programas. Muito bem. Qual é a ideia aqui? A ideia é compartilhar com vocês todo o material que eu escrevi ao longo de anos da revista Guitar Player, aqui no caso é a revista Guitar Class. São revistas já extintas, né? Então, repetindo mais uma vez, para você não se esquecer, porque você pode estar chegando agora também no programa, que é o seguinte: em música não existe nada ultrapassado do ponto de vista dos padrões rítmicos, padrões melódicos, padrões harmônicos, mesmo até a forma, que são os elementos da música, principais, né? Os principais elementos da música que ainda vigoram. Aqui, obviamente, eu estou falando da música que está aí, né, rolando na mídia, etc. e tal. Eu não estou me referindo, por exemplo, ao rap, ao funk de periferia, etc. e tal, porque nem sempre
eventos sonoros, vamos chamar de fazeres sonoros, nem sempre eles abrigam todos os elementos da música. Ritmo, estrutura rítmica, estrutura melódica, estrutura de harmonia, forma, tessitura, timbre. Nem sempre todos esses elementos estão reunidos. Então toda música que reúne todos esses elementos é considerada como música na concepção ocidental dos últimos 300 anos. Tá certo? Mas isso vai se modificando no tempo, porque a história muda, né? As culturas humanas mudam, né? Então os valores mudam também, enfim, a estética muda, etc. E tal. Mas só para ter aqui como consciência que o que eu estou tratando é aquilo que é fundamental em música. É fundamental e serve para todos os instrumentos musicais, não só para guitarra. Né? E pelo menos essa parte aqui de rítmica, essa parte de rítmica serve para todos os instrumentos musicais. Porque os elementos da rítmica são os elementos fundadores da música, vamos dizer assim, porque a rítmica é a porta de entrada da música, né? Então não tem como fugir, escapar da rítmica, né? Nenhum instrumento musical escapa da rítmica, né? Então basicamente isso. Então se inscreve no canal, dê like, continue acompanhando aqui os programas, porque eu estou aqui apenas no programa 2 da coluna GP, que é uma longa coluna de muitos programas e tudo mais. Lembre que eu dou aula desde 1981 e acumulei muito material, muito material. Então eu tenho cursos que eu vou deixar aí embaixo para você entrar, os cursos, né? Tem vários cursos em várias plataformas. E se você quiser me seguir lá nos cursos Muito Que Bem, se não, você pode também entrar em contato aqui comigo e a gente segue por aqui também, em particular, ou segue aqui no programa, tá bom? Então like, se inscreve, vou soltar a vinheta de novo e vamos pro próximo programa na semana que vem, programa 3 na semana que vem, hein? Tem muitos programas pela frente, hein? Conto com você. Até mais, tudo de bom, até a semana.